Olá pessoal, eu me chamo Jorge e sejam bem-vindos ao Além do Crepúsculo. Vocês sabem que está rolando aquele evento, o Comic Con Experience, que em função da pandemia que aí se alastrou no mundo, que foi desencadeada em função do coronavírus ou do Covid-19, eles resolveram então, em vez de fazer um evento presencial, eles fizeram um virtual. Eu fiquei tão frustrado, porque essa seria a primeira vez que eu pretendia estar no evento. Mas não foi possível, e eu confesso então que eu nem fiz inscrição. Até por conta de que a gente tem, claro, sem dúvida alguma, a certeza de que vários YouTubes que são mais qualificados e mais profissionalizados, iriam nos manter a par de todos os eventos. Realmente é o que tem acontecido. E como de praxe, a editora que é mais comentada é a Panini Comics, porque ela é que detém os direitos autorais das publicações das revistas da Marvel e da DC Comics. Bom, gente, eu confesso que muito do que foi divulgado, eu não fiquei muito empolgado, não, tá? As principais mudanças são com relação à formatação e à periodicidade de algumas revistas de linha, algumas revistas mensais. Mas, em termos de clássicos mesmo, eu acho que tem muita coisa aí que está faltando, que devia ser lembrado, não só clássicos da Marvel, mas da DC Comics, que continuam aí esquecidos pela Panini Comics e até por alguns amigos, esses amigos YouTube que trabalham, estão sempre mais em contato com a editora, de ficarem cobrando isso da editora, né? Porque eu imagino que esse evento, um evento como esse, dessa envergadura, não é só para a gente saber o que vai acontecer, como é que vai ser daqui por diante. Eu acho que deveria ser também um veículo para que a gente diga o que a gente quer que aconteça daqui por diante, tá? Mas, enfim, realmente não teve muita coisa que me empolgasse. Uma das coisas que me empolgou foi a questão de que a gente vai ter uma substituição para esse aqui, ó, a Biblioteca Histórica Marvel, tá? Então nós temos isso aqui nesse formato, né, capa dura, e a Panini Comics vai trazer isso para a gente agora de uma forma mais acessível, com papel offset, esse aqui é papel couché, e em capa cartonada. E aí vão trazer clássicos dos anos 60, do Homem-Aranha, do Incrível Hulk, do Homem de Ferro, do Quarteto Fantástico. Então isso aí é muito legal, vai ser mais acessível e com certeza essa coleção eu vou fazer. Mas dentre as outras coisas que foram informadas, foi informado também a questão dos ônibus, né? Agora no final do ano foi lançado o ônibus do Quarteto Fantástico e um do Conan o Bárbaro. Aliás, o Conan foi lançado primeiro, depois o Quarteto Fantástico. E por incrível que pareça, por mais que a galera tenha se queixado, parece que a ideia da Panini vingou. O preço é caro, aquela coisa toda, mas vendeu bem. Tanto que eles já estão prometendo para o ano que vem mais edições de ônibus, principalmente agora no início do ano. A edição ônibus, gente, é o que a gente pode chamar de uma edição definitiva e absoluta. Nos moldes do que a gente tem do Sandman, lembra? Então são aqueles encadernados mais vitaminados, tá? Edição um formato maior e num único volume você tem dezenas de histórias de revistas que foram publicadas. Então você consegue ler aquilo ali numa tacada só. Essa é a ideia do ônibus. E dentre esses ônibus que foi anunciado, o que mais me interessou é o que diz respeito a esse aqui, os Eternos, tá? Os Eternos. Então é sobre ele que eu gostaria de falar um pouquinho com vocês. Mas antes eu gostaria de pedir para vocês não esquecerem de se inscreverem no canal, compartilharem com os amigos, dar um like para mim, sim, e comentem sobre a matéria, sobre os Eternos, o que vocês acharam. E ao se inscreverem, vocês não esqueçam de ativar aquele sininho, tá? Colocar ali todas,
porque assim todas as vezes que eu lançar um novo vídeo para vocês recebem a notificação e vocês então podem assistir, tá ok? Gente, os Eternos. Eu não tenho as edições anteriores do Eternos, o clássico, porque isso foi lançado aqui nos anos 70, naquele formatinho ainda, então eu li muita coisa, mas eu realmente não guardei aquilo. Essa edição que eu tenho na mão é uma edição lançada pela Salvat, que é um especial que foi criado pelo Neil Gaiman e o John Romita Jr., tá? Revitalizando esses personagens. Bom, gente, os Eternos, do que se trata os Eternos? Os Eternos foi o seguinte: em 1970, o Jack Kirby ele saiu da Marvel, tá? E ele foi para a DC, que é a grande rival da Marvel. Então ele saiu da editora do Homem-Aranha e foi para a editora do Batman. E lá ele criou então uma gama de personagens que ele denominou os Novos Deuses. Bom, em 1975 ele sai da DC Comics e volta para a Marvel. E volta para a Marvel com um novo projeto também. Porque o Jack Kirby sempre curtiu muito essa coisa de deuses, não é? Então ele trouxe o Thor da mitologia nórdica, o Hércules da mitologia grega, criou os Novos Deuses, que eram deuses que não existiam, mas que influenciaram de alguma forma a esse universo da DC Comics. E agora ele trazia para a Marvel uma proposta de trazer, realmente tocar e focar nesse tipo de assunto. Então ele cria os Eternos. E os Eternos, a história começa com um grupo de arqueólogos, liderado por um arqueólogo e sua filha, na busca de artefatos que possam desencavar a história da humanidade. E entre esse grupo existe um guia, que é um louro alto, assim com uma aparência escandinava, e que se chama Ícaris. E à medida que a história vai desenvolvendo, a filha do arqueólogo e o arqueólogo ficam cada vez mais impressionados com Ícaris, porque o Ícaris ele vai revelando fatos e elementos da história antiga com relação a essas descobertas que estão sendo feitas, que deixam eles de boca aberta. Como é que ele consegue saber tanto? Ele sabe mais coisas até do que o arqueólogo e do que a sua filha. Bom, o que acontece é que o Ícaris vai se revelar que ele é um ser imortal. Ele está vivo há milhares de anos. E ele faz parte de um grupo chamado Eternos, que foi criado pelos Celestiais. Os Celestiais são aqueles deuses gigantes com centenas de metros, que usam aquelas armaduras espaciais, que também é ali da mitologia do Jack Kirby. E a função deles é exatamente defender a Terra, proteger a Terra. E o Ícaris, inclusive, ele relata para eles que ele esteve presente no grande dilúvio. E que quem conduziu a arca através dos mares foi justamente ele. Só que os tripulantes primitivos eram muito primitivos, os tripulantes da arca, eles tomaram ele como se fosse um pássaro, tá? Então, quer dizer, existe as referências bíblicas. Essas referências bíblicas, elas vão aparecer mais frequentemente. Na verdade, o Jack Kirby, ele se baseou num escritor suíço que, em 1968, lançou um livro, Eram os Deuses Astronautas. Esse escritor suíço chamava-se Erich von Däniken. Então, o Erich von Däniken, ele traz no livro dele relatos de diversas escrituras, mensagens em cavernas e esculturas que nos mostravam, nos indicavam que a Terra foi visitada por extraterrestres. E quando eles chegaram aqui na Terra, exatamente encontraram os povos primitivos, eles então foram tomados como deuses. Então todos esses deuses que a gente conhece, na verdade, eles eram na verdade alienígenas visitando a Terra e que de alguma forma, inclusive, influenciaram nas culturas terrenas. Tá? Então o Jack Kirby pegou esses elementos daí e criou os Eternos.
E no decorrer da história a gente vai acompanhando na evolução da história, né, diversos momentos da história da humanidade que foram influenciados por esses seres, essas raças. E os Eternos foi criado exatamente, como eu disse para vocês, pelos Celestiais, e como todo bem também traz ao lado uma criação do mal, eles criaram também os Deviantes, né? Os Deviantes eram descritos como seres deformados que viviam no interior da Terra. Então você vê até, enquanto os Eternos voavam pelos céus, né? E com beleza, né? Perfeições físicas, os Deviantes deformados habitavam o interior da Terra. E os Deviantes, então, querem destruir o mundo dos homens. É interessante como existe até a relação de anjo, né, e de demônio poderia ser ter surgido exatamente aí desse confronto entre essas duas raças. Então, gente, assim, os Eternos é muito legal, tá? É muito bacana, tem um conteúdo muito grande, e ele está aterrissando aí agora em 2021. Ele talvez seja o carro-chefe da Marvel no seu universo, universo unificado ali da Marvel, que entra agora na sua quarta fase, né? É a quarta fase do universo compartilhado da Marvel que vai acontecer esse ano. E os Eternos vêm aí num filme solo e como puxando aí toda essa nova fase da Marvel. Então, se é os Eternos que vai começar puxando essa nova fase da Marvel, a gente pode esperar que venha muita coisa boa aí, tá? Bom, gente, eu espero que esse vídeo tenha servido para alguma coisa, né? E se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos, dão uma opinião aí o que vocês acharam, tá legal? E a gente volta a se ver. Tchau.